Olá pessoal, mais uma vez sou o professor André Gustavo Schaeffer da UFFS Campus Erechim. Eu recebi alguns e-mails a respeito dos outros vídeos que eu tinha postado aqui no canal sobre o uso do Perceptron, iniciação à inteligência artificial, e muitas vezes as pessoas que recebiam os códigos ficavam em dúvida sobre determinados aspectos, então eu pensei que talvez seria interessante disponibilizar também uma forma mais fácil ainda. O Perceptron já é de certa maneira acessível, vamos dizer assim, né? Pelo menos para quem tem algum conhecimento prévio em programação, mas de repente seria possível alguma coisa mais fácil do que aqueles outros vídeos que estão aqui no canal disponibilizados e que complementam muitos materiais bons que existem na internet também, introdutórios às redes neurais e à inteligência artificial. Então eu criei esse protótipo aqui, ó. Ele é bastante simples, ele é composto, o esquema de circuitos dele desenvolvido no Fritzing está disponível também aqui abaixo no vídeo, né? Ele utiliza 13 LDRs, poderiam ser até 2 ou poderiam ser 4 também, né? Mas 13 já dá para passar uma boa ideia de como isso funciona. Eu tenho um botão sim, um botão não, para confirmar se a escolha que o protótipo fez, né, o Arduino fez, está correta ou não, e um botão valida, que vai me servir para alternar entre o modo de aprendizado e o modo de funcionamento dele quando o aprendizado estiver concluído. Então é isso que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então a lógica é bastante simples. Esqueci de mencionar que eu estou usando aqui dentro também um Arduino Uno, e todas as conexões estão feitas, são mostradas no esquema do Fritzing, né, disponível aqui também. O código do programa comentado, o código não comentado também está disponível para download aqui. E na sequência desse vídeo, quando eu termino de mostrar esse protótipo em funcionamento, como ele funciona, eu comento cada uma das linhas do código na sequência desse vídeo, ok? Então, como que isso funciona? É muito simples. A gente vai estabelecer a seguinte lógica. Ele começa sem saber absolutamente nada, né, do que ele tem que fazer, então ele começa especulando qual desses dois LEDs. Eu tenho um LED azulzinho, não estava muito bem de LED aqui não. Eu tenho um LED azulzinho e um LED branco. Qual dos dois LEDs ele deve acender de acordo com as leituras que ele fizer dos sensores de luminosidade. Portanto, se um sensor de luminosidade estiver tapado, a leitura dele entre os valores da conversão analógica para digital de 0 e 1023, ele vai para um valor bastante alto, lá perto de 1023. E quando está incidindo bastante luz no LDR, o valor tende a baixar, próximo de 0. Se for direcionado para o sol, por exemplo, ou uma lanterna muito forte sobre ele, o valor digital convertido tende a ficar bem próximo de 0, nesses casos. Então, ele vai verificar conforme estiver recebendo luminosidade para tentar entender qual é a lógica que nós estamos querendo impor para ele. Então, nesse caso, a gente vai começar com o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma caneta, né? Então, se eu tapar esse sensor de luminosidade aqui do meio, ele deve acender a luz azul, o LEDzinho azul. Em qualquer outra situação, com o terceiro LED tapado, com o primeiro tapado ou com nenhum, com todos a descoberto, ele deve acender a luzinha branca. Então é isso que ele vai tentar aprender do início, certo? O que a gente vai fazer depois é que a gente vai para a fase de validação. Então a gente vai ver como, depois do treinamento, depois de ensinar ele, a gente vai ver que ele fica funcionando conforme ele aprendeu. E depois, por último, tendo ele aprendido dessa forma, a gente vai mudar o aprendizado dele. Ou seja, ele já aprendeu que deveria acender a luz azul somente quando o do meio estivesse tapado, mas nós vamos mudar. Nós vamos fazer de conta que a partir daquele momento, mesmo ele tendo aprendido isso, a partir daquele momento só, por exemplo, o terceiro LDR
tapado é que deverá acender a luz azul. Então ele vai ter que desaprender aquilo que ele aprendeu antes. Então é óbvio que isso tem diferença com relação a um código em que fique fixo, informado dentro do código, qual o comportamento determinado, enfim, né, que deve ser seguido. É uma coisa completamente diferente. Realmente é um aprendizado dinâmico, certo? Então eu vou iniciar o programa. Só vou posicionar a câmera aqui. Eu acho que tá bom para se ver. Então vamos lá. Não tenho acesso ao botão de reset ali no canto, eu vou inicializar. Como que funciona? Quando eu ligar, vocês vão perceber que os dois LEDs ficam alternando eles ficam piscando por cerca de 5 segundos. Significa que ele está prestes a fazer a leitura dos LDRs. É só para sinalizar que a gente tem que tapar um dos LDRs. Depois a gente responde se ele fez certo ou não fez certo. Vamos lá então. Ele vai começar a funcionar. Dá para se perceber que os dois estão piscando. Significa que ele vai fazer a leitura dos LDRs. Ele já leu a quantidade de luminosidade que tinha nos LDRs, sendo que ele acendeu o LED azul, como vocês podem ver aqui, ó. O que eu vou sinalizar para ele é que ele fez errado. Ele está perguntando para mim agora, fiz certo ou fiz errado? Ele tá perguntando, então eu vou dizer para ele que ele não fez certo, certo? A exemplo de alguns outros vídeos também aqui no canal apresentados, eu vou sinalizar para ele que ele não fez certo porque ele só deve acender o LED azul quando o LDR do meio estiver tapado, certo? Então vamos lá. Não fez certo. Vou tapar o primeiro deles aqui, ó. Então, sim, fez certo. Vou tapar o do meio. Não fez certo. Vamos ver aqui, não está dando para ver muito bem com a caneta. Ele acendeu o terceiro, o LED azul, portanto ele não fez certo. Vou deixar os dois a descoberto e vou seguir sempre nessa ordem sequencial. Ok? Fez certo. Sim, fez certo. Não fez certo. E quando os dois ele acendeu, tá ruim para ver. Ele acendeu o azul, portanto ele não fez certo. Vou deixar os três a descoberto. Ok, acertou. Acertou. Ó, se eu me recordo bem, essa é a primeira vez que ele começou a entender que com o do meio tapado ele deve acender o LED azul. Portanto, ele sim fez certo. Vamos ver agora qual que ele vai acender. Acendeu o branco. Ó. Então ele fez certo também. Vou deixar os três a descoberto. Sim, fez certo. Vou tapar o primeiro. Sim, fez certo. Sim, fez certo. Finalmente acertou também que tapando-se o terceiro LED, o terceiro LDR, o LED branco deve acender. O que significa que ele já entendeu o que precisa ser feito. Ó. Só vou confirmar com ele que ele fez certo. Vamos ver agora se com os três a descoberto também ele acerta. Acertou. Ou seja, ele já aprendeu rapidamente que só tapando-se o LDR do meio é que o LED azul deve acender. O que eu vou fazer agora é entrar para a fase de validação. Ó. Então, como é que funciona? Ele não fica mais me perguntando se fez certo ou não. Ó, validação. Nesse momento eu tenho, portanto, os três LEDs a descoberto. Desculpa, os três LDRs a descoberto, portanto, o LED que fica aceso é o branco. Eu vou agora tapar o primeiro, mantém-se o LED aceso branco, e agora tapar o segundo, passa a ficar o LED azul aceso, ó, quando eu tapo o segundo, ó. Imediatamente ele está recalculando, né, conforme a lógica que ele aprendeu. Vou tapar o terceiro, acende-se, né, o primeiro, acende-se o LED branco. Mantém-se aceso então destapado com o primeiro LDR coberto, com o terceiro LDR coberto. No entanto, aqui ele apaga e acende o azul. Esse é o aprendizado que ele fez. O que eu vou fazer agora é mudar. Ele aprendeu isso, já está funcionando. Eu vou pressionar o botão valida de novo, ele vai voltar à fase de aprendizado e eu vou começar a ensinar ele que o botão
Desculpa, que o LED azul deve ser aceso somente quando o terceiro LDR estiver tapado. Vamos ver como isso funciona? Isso prova o dinamismo, né, desse aprendizado. Então eu apertei aqui, ele está me perguntando, ó. Vai me perguntar com os 3 a descoberto, né, se ele fez certo. Sim, fez certo. Vou tapar o primeiro. Fez certo também. Nessa nova fase agora eu vou ensinar ele que não é mais o azul que ele deve acender quando o do meio estiver tapado, e sim quando o terceiro LDR estiver tapado. Então eu vou dizer que ele não fez certo agora. E agora ele também não fez certo, porque ele tinha aprendido que deveria acender o LED branco quando o terceiro estivesse tapado, né? Vou ir sinalizando para ele, tá? Ok, aqui tá certo, vou tapar o primeiro. Aqui tá certo, vou tapar o segundo. Ele já entendeu que deveria acender o LED branco com o do meio tapado. Achei até rápido demais. Mas eu acredito que ainda o terceiro não esteja funcionando. Então eu vou dizer que ele agora acertou. Vamos ver como é que ele faz com o terceiro. Como previsto, ó. Com o terceiro ele ainda não entendeu que tem que acender o LED azul. Eu vou dizer agora que ele errou. Ó, e agora ele errou com os 3 a descoberto também. Ele está mudando a compreensão. Acertou? Não, ele errou. Vamos continuar. Sim, acertou. Agora ele errou também, né? Mudou o aprendizado dele. Errou de novo. Acertou. 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 Acho que ele já está aprendendo. Ainda errou. Não acertou. Não acertou com os 3 descobertos. Aqui está correto. Está correto. Opa! Olha o que aconteceu agora. Ele acendeu o LED azul. Portanto, ele acertou. Vamos ver com os 3 a descoberto. Acertou também. Fazer mais uma validação. Eu vou dizer que está correto. Vou tapar o primeiro. Ok. Então, o do meio que acendeu o azul deve acender o branco. A partir desse segundo aprendizado que a gente fez. Acertou. E o terceiro deve acender o azul. Funcionou. Estão vendo ali? Portanto, vejam bem, ele tinha aprendido uma coisa e a gente conseguiu, alterando-se os pesos dos valores das leituras, fazer com que ele reaprendesse uma outra coisa. Então vamos para a fase de validação agora e a gente vai ver então que quando... Espera aí, teve alguma coisa que aconteceu, ele não está muito bem familiarizado ainda, ó. Ele não está muito bem familiarizado com o fato de que, porque com os três valores a descoberto, ó, tá dando ele está ficando em dúvida do que ele deve fazer com os 3 valores sendo lidos dos LDR a descoberto. A gente tem que treinar ele um pouco mais sobre isso, para que esse problema não aconteça. Por enquanto ele está acendendo branco aqui, está acendendo branco aqui, e aqui ele está acendendo azul. Mas ele está em dúvida com relação a isso, ó. Muito curioso o que aconteceu. Vamos voltar para a fase de treinamento então, ó. Eu vou voltar para lá e vou dizer para ele que quando eles estão descobertos, não é o azul que ele tem que acender, e sim o branco. Vamos ir treinando ele um pouquinho mais. Ok, nesse aqui ele acertou. Também acertou. Também acertou. Vamos ver como é que fica agora com os 3 LDR sendo lidos. Ele está entendendo que é azul. Eu vou dizer para ele que não é. Vamos continuar fazendo um pouquinho mais. Está correto.
tá correto. Aqui compreendeu errado. A gente alterou antes para não, né? Então eu vou dizer que aqui ele também errou. Também errou de novo. Tem que acender o branco. Ok. Tem que acender o branco. Ok. Tem que acender o azul. Ok. Já entendeu que tem que acender o azul aqui também. E agora tem que acender o branco. É isso que ele tinha ficado em dúvida, ó. Tá correto. Aparentemente, então, agora está funcionando esse novo aprendizado. Vamos voltar, vamos sair da fase de treinamento e vamos verificar como é que funciona. Então, vejam bem que agora ele não está mais tanto em dúvida com relação a acender o azul ou o branco. Ele já aprendendo melhor que realmente trata-se de ter que acender o LED branco. Mantém-se o branco, então, aceso, nesse LDR tapado. Mantém-se o branco, então, aceso aqui. E agora vem o novo aprendizado, tapando o terceiro LDR, tem que acender o LED azul. É o que aconteceu. O branco apagou e o azul acendeu. Quando eu tirar, ele vai ter que acender o LED branco de novo. Que foi o que aconteceu. Então, pessoal, na sequência desse vídeo vocês vão ver o código de programação comentado, de como isso funcionou. Então vejam que é um aprendizado, ele é dinâmico, ele é muito interessante. Vocês vão ver que o código é bastante simples de se dar esse primeiro passo com relação à inteligência artificial, às redes neurais, né? E ao neurônio artificial que foi aqui implementado, que é baseado no conceito do perceptron de Rosenblatt. Muito obrigado, continue na sequência para o estudo do código em linguagem C, na linguagem C do Arduino, de como isso foi implementado. Já agradeço antecipadamente. Então, pessoal, esse é o código do Arduino desse protótipo montado com o uso de um neurônio artificial do Perceptron, conforme demonstrado. Ele é bem simples. Eu não vou estar usando uma terminologia comumente utilizada no estudo de inteligência artificial das redes neurais, e sim de uma maneira que uma pessoa que nunca tenha trabalhado com inteligência artificial possa dar um primeiro passo para compreender como o programa funciona. Então a única necessidade que a gente vai ter aqui é que se tenha um conhecimento prévio de laço de repetição, for, laço while, na linguagem C, né? A diretiva define, tipos de variáveis, atribuições e só. Não há mais nenhuma outra demanda. Então aqui, ó, nas diretivas define, nós temos a conversão conforme o modelo apresentado no Fritzing, né? Que também está disponível aqui aqui no canal, aqui nesse vídeo. Das conexões. Então temos aqui o pino LED branco, foi definido com esse nome então, né? Dizendo que ele está conectado na porta digital número 11, né? O LED azul, pino do LED azul na porta digital número 12, e os LDRs que foram colocados nas portas analógicas 5, 4 e 3. Então eu dei um nomezinho aqui, vou fazer a referência então para esses objetos, né? Como o pino LED branco, pino LED azul, pino LDR1, pino LDR2 e pino LDR3. Na ordem da esquerda para a direita, conforme aqui o protótipo. Ó. O LDR mais à esquerda, bem embaixo, né? É o LDR1, o do meio é o LDR2 e depois o LDR3. Eu também tenho então o botão SYN, que está identificado por um rótulozinho ali no protótipo. O botão não e o botão valida. Então, vamos descer um pouquinho mais. O que eu tenho? Eu tenho uma variável inteira chamada i, que só é usada para laço de repetição, que faz, por exemplo, os LEDzinhos branco e azul ficarem piscando. Então eles piscam por 30 vezes, 25 vezes, mais abaixo a gente vai ver. Eu tenho uma variável erro, que também é do tipo inteiro. Podia ser de outro tipo de dado também, depois eu vou explicar para que ela serve.
E o resto são tudo variáveis double. É mais interessante usar a variável double porque se tiver uma leitura, um valor lido de algum sensor, ou seja lá o que for, que tenha um valor muito grande, estiver usando variável float, ou sei lá, até mesmo inteiro, ele vai extrapolar, né, na capacidade de representação numérica. Então, eu sempre declaro como double que eles suportam os valores maiores. Eu tenho uma variável n, a gente vai ver depois que esse n é conhecido como taxa de aprendizado, né? E por que ele está sendo... Por que está sendo a ele atribuído o valor 0.1? Ou seja, é como se a gente dissesse que cada vez que ele erra, ele altera os pesos, sobre os quais eu vou falar depois, em cerca de 10%. Ele faz uma espécie de uma correção de 10% para mais ou para menos, dependendo do tipo de erro que ele cometeu. Isso a gente vai ver depois. Ainda eu tenho uma variável chamada valor LDR1, valor LDR2 e valor LDR3, que vão ser os valores lidos dos sensores LDR. Aqui é um típico caso que não faria muito sentido elas terem sido declaradas como double, né? Mas eu já coloquei junto, porque os valores LDR1, 2 e 3 vão ser valores entre 0 e 1023, uma vez que são valores convertidos, né, da leitura analógica para a digital. A placa trabalha com 10 bits, então os valores vão ser sempre no intervalo entre 0 e 1023. Poderiam ser, portanto, variáveis inteiras, né? A saída não. A saída faz sentido, então, colocar como uma variável double. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. A saída, ó, variável saída, uma vez que ela sim vai, por vezes, receber um valor alto, né? Nesse caso nem é tão alto assim. E finalmente os três pesos, o peso do LDR1, peso LDR2 e o peso LDR3. Na verdade, os pesos é o grande objetivo que se almeja com o Perceptron, que é conhecer os pesos de cada uma das variáveis que vão determinar a inteligência, porque ele monta uma equação ao final que, através desses pesos e dos valores lidos a partir das variáveis, ou seja, nesse caso dos sensores LDR, vão determinar a saída, se ela é maior ou igual a zero, né? Ou seja, se tem que acender o LEDzinho azul, ou se ela é menor que zero e tem que acender o LEDzinho branco, ou seja, ele faz uma classificação. Então, ok, vou voltar para cá. Vejo que a minha função setup eu não preciso configurar nada. Claro, no programa em desenvolvimento eu fiz uma configuração, coloquei Serial Begin 9600 para que eu pudesse acompanhar os valores das variáveis e dos pesos, né, da saída na saída serial, certo? Nesse caso aqui, para simplificar ainda mais, eu não coloquei nada. Vamos para o looping então. Vocês vão ver que o programa ficou bastante pequeno. Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro bloco, nada mais não tem nada a ver com inteligência artificial, mas tudo isso daqui eu não vou exibir ele por completo na tela porque vocês têm acesso ao arquivo. Mas tudo isso daqui nada mais é do que a alternância entre piscar os LEDs, né? Entre o LEDzinho branco e o LEDzinho azul, que ficam alternando, piscando rapidamente, porque eu fiz isso só para sinalizar que está prestes a fazer a leitura dos LDRs. Então é aquele tempo que tu tem para movimentar o dedo sobre um LDR ou sobre o outro, conforme tu vai querer, né? E então isso é feito para chamar atenção só, apenas. Então, um pouquinho mais para baixo, é feita, portanto, a leitura. Ó. A leitura é feita atribuindo-se, então, uma leitura analógica, né, do pino LDR1, do 2 e do 3, porta analógica 5, 4 e 3, no caso, atribuindo e jogando para dentro das variáveis valor LDR. Ok? Aqui embaixo, imediatamente depois que eu fiz a leitura, os dois eu forço. Na verdade, nem sei se precisaria esses dois comandos, mas eu forço para que os dois fiquem desligados, os dois LEDs. Ok? E faço um delay de 1 segundo, como se ele ficasse pensando aí para escolher entre acender o LED branco ou o LED azul. Aqui vem o primeiro cálculo. Então, a saída, na verdade, vai ser um número que será maior ou igual a zero ou menor do que zero. Essa é a classificação que ele vai fazer. Se o número calculado por essa saída, o output,
né, ela for maior ou igual a 0, significa que está configurado mais abaixo para ele acender o LED azul. Ou seja, ele está entendendo que tem que classificar aquele estado, né, como sendo pertencente a essa classe ou como tendo que acender o LEDzinho azul. Então, o peso é muito simples. Trata-se de uma média ponderada entre o peso da variável valor LDR1, que é dado então por essa variável peso LDR1, multiplicado pelo valor que recém foi lido, somado com o peso do LDR2, multiplicado pelo valor que recém foi lido para dentro do LDR2, e finalmente peso LDR3 vezes o valor LDR3. O que a gente vai ver aqui, ó, é que falta um conceito bastante básico da inteligência artificial, que é o chamado bias, né? Ou seja, se há alguma tendência, alguma força que precise ser reajustada para que determinada classe seja escolhida, isso pode ser influenciado através de um bias que pode ser somado, né? E que passa por um processo de correção também para que haja uma tendência a classificar em uma classe ou outra. Mas eu fiz questão de deixar ele fora porque a gente já pode perceber que somente dessa forma já se consegue fazer com que ele aprenda, né? Mesmo sem a ocorrência do bias e mesmo sem a presença de alguns conceitos alguns ajustes mais finos no próprio código, na própria ideia, na própria conceituação do Perceptron. Colocando simplesmente uma fórmula com uma média ponderada já se consegue fazer isso. Ok? Então a saída é calculada dessa maneira. Agora eu testo. Se a saída for maior ou igual a 0, significa que ele entendeu que era para classificar como LED azul, vamos dizer assim, numa determinada classe. Então aqui está a programação para que o LED azul seja aceso. Tanto é que é isso que acontece agora, ó, né? Ele acende o LEDzinho azul. Deixa eu trazer a minha filmadora um pouquinho mais para o lado. Ok. O que eu tenho aqui agora? Logo abaixo, ele acende o LED azul e nesse comando while, ele fica esperando que algum dos 3 botões sejam apertados. Por enquanto, basta saber que se o botão sim for apertado, né, ou seja, enquanto ele for igual a 0, ou seja, não estiver sendo apertado, e enquanto o botão não também for igual a 0, ele vai ficar preso nesse laço de repetição, certo? Então, quando algum desses 2 botões for apertado, ele vai sair dali. Portanto, ele fica esperando que eu confirme se ele acertou ou se ele errou, quando a gente aperta no sim ou no não. Depois eu vou explicar porque o botão valida também pode ser apertado, pode ser pressionado nesse momento, mas eu vou explicar mais abaixo por quê. Então, aqui, se ele pressionou o botão não, se a pessoa pressionou o botão não, significa que ela está informando, ou seja, está ensinando, né, orientando o robô, o protótipo, né, o Arduino, que ele errou a classificação. Então vejam bem, o que se sucede a partir de agora é que daqui para baixo, né, ele só vai fazer correção nos pesos se houve erro. Então é muito interessante isso porque é como se a gente pudesse dizer que o robô, né, o protótipo, só aprende quando ele erra. Ele nunca aprende quando ele acerta, ele se mantém nos mesmos pesos quando ele acerta. Então aqui acontece o seguinte, ó, se o botão recém pressionado acima era o botão não, então ele errou, ou seja, ele classificou no azul, mas ele errou, né? A gente está informando ele que ele errou. Então o pino LED azul, no caso, é apagado, e aqui há a seguinte orientação. Essa variável erro, ela recebe o valor -1, diferentemente do que vai acontecer quando ele escolher o LED branco e errar. Porque se isso não fosse feito, as correções de pesos logo aqui abaixo, elas seriam sempre positivas. Então, há que se experimentar aumentar o valor resultante dos pesos em determinados momentos e também diminuir o valor resultante dos pesos em outros momentos. Porque senão ele sempre
aumentaria o valor dos pesos e, multiplicando-se pelo valor lido dos sensores, haveria uma tendência aos valores sempre serem positivos. Então não haveria nunca uma segunda classe a ser experimentada, ou seja, ele sempre sugeriria o LED azul, vamos supor, né? Então, por vezes, nós temos que ter esse erro direcionado para diminuir os pesos e, por vezes, para aumentar. Então, a gente vai ver que nesse momento aqui, se ele escolheu a classe azul, né? Acendeu o LED azul, nesse momento, essa variável erro setada em -1, na fórmula aqui abaixo, ela vai fazer com que esses pesos diminuam, certo? Ou seja, eles diminuam de valor. Pode ser que eles passem, então, para valores negativos, né? E o contrário vai ocorrer depois, a gente vai ver depois. Então, vejam bem, a lógica, o cerne do Perceptron, a coisa mais interessante que ele possui, seguramente, é o que vem agora. Essa aqui é uma simplificação, então, disso que eu estou falando, mas a lógica, esse é o grande negócio do Perceptron, porque vejam só, quando ele erra, ele altera o peso de todas as variáveis, sempre utilizando, vamos pegar somente o primeiro caso aqui, ó, o peso do LDR1, ele leva em conta. Vamos sempre se lembrar que aqui, nesse bloco, nesse momento, nesse ponto, houve erro. Então, ele leva em conta o seu peso anterior, somado com a taxa de aprendizado, ou seja, é um coeficiente que foi setado em 0,1, ou seja, 10%, né, lá no início. Pode-se experimentar outros valores aqui, multiplicado pelo erro, que vai direcionar, então, nesse momento aqui, ele vai multiplicar por -1, fazendo com que o resultado dessa expressão toda seja um determinado valor diminuído do peso anterior do LDR, né? Ou seja, ele soma um valor negativo, é isso que ele vai fazer. Multiplicado também pelo valor recém-lido do LDR. Então, o que é mais interessante, né, nesse processo de matematização do aprendizado é que o novo peso LDR1 sempre é corrigido levando em conta o seu valor anterior mais uma taxa de aprendizado, que é o N, um direcionamento, vamos dizer assim, para mais ou para menos, que é dado através do erro, e sempre leva em conta também o valor atual da variável lida. Então, vejam bem, se ele errou, ele precisa considerar o peso que foi utilizado e o valor que foi utilizado, porque esses valores eles conduziram a um estado de erro. É bastante interessante isso daqui. Para mim, particularmente, é o que eu achei de mais curioso na lógica do Perceptron. Ok? Aqui também não está sendo considerado bias, né? Como eu mencionei e falei agora há pouco. Certo? Então, ele faz isso para cada um dos três pesos. E aqui, a lógica é muito simples, já está terminando o programa. Aqui é o else, porque ele precisa verificar, então, quando a saída for menor que 0. Ou seja, nesse caso aqui, ele ligou, ou seja, ele classificou como sendo pertencente à classe LED branco, vamos dizer assim, né? Ou seja, a saída, no caso dela ser menor que 0, ela vai acender o LEDzinho branco, certo? Vai fazer o mesmo teste, ó, ele vai verificar enquanto não for pressionado o botão sim e também não for pressionado o botão não, né? E também não for pressionado o botão valida, ele vai ficar esperando que haja o pressionamento de algum botão e verifica se o botão pressionado foi não. Tá aqui, né? Se o botão pressionado foi não, significa que ele errou. Portanto, se ele escolheu o LED branco e a pessoa que está ensinando disse que a escolha do LED branco foi sim, ele não faz nada, como eu expliquei antes. E aqui, então, ele pode errar. Ele escolheu o LED branco, mas tá sendo informado, então, né, se o botão escolhido foi não, significa que ele errou. Então, ele precisa fazer as correções. Aqui acontece o mesmo processo, ele desliga o LED branco, né, e agora o erro ele é positivo, porque ele vai tender a orientar os valores dos pesos
que serão recalculados para cima agora, e não mais para baixo. Portanto, a única diferença que tem é essa, porque esses 3 cálculos, né, essas 3 atribuições são feitas de maneira idêntica ao que foi feito na parte de cima. Ok? A lógica do Perceptron terminou. Por isso, como anuncia, né, no próprio título aí do vídeo, é uma forma bastante simples de se entender, um primeiro passo, né, pelo menos em termos de programação. Se, no entanto, em vez, agora aqui, isso aqui não tem nada a ver com o Perceptron, é apenas aquela validação final. Então, naquele momento em que tu já considera ou já verificou, constatou que ele aprendeu o que ele tinha que aprender, em vez de responder sim ou não, nos botões tu pode apertar naquele botãozinho valida. Então, quando a gente pressionou no início do vídeo no botão valida, ele entra para cá. Aqui até tem um comando serial, ó. Na verdade, isso aqui não precisa, né? Em validação eu tinha utilizado antes. Eu deixo esse comando delay porque muitas vezes ele passa muito rápido e faz a validação no while em seguida e acaba nem processando, voltando para a fase de aprendizado e não para a fase de validação. Então esse delay é o tempo que tu tem forçando a parada no processamento para tirar o dedo do botão, senão ele processa isso tudo muito rápido, né? E acaba nem entrando nesse bloco que eu quero que ele entre, que é do laço while. Portanto, se foi pressionado o botão valida, ele entra no bloco. E agora é o contrário. Enquanto não pressionar o botão valida de novo, ele não sai daquele estado em que ele fica validando o que ele aprendeu. Então, dessa maneira, o que ele faz? Ele fica lendo novamente as variáveis, porém, os pesos não mudam. Ó. A saída é recalculada através daquela mesma fórmula, fórmula idêntica que foi mostrada logo no início desse programa. Então ele simplesmente agora faz um teste. Se a saída for maior que 0, ele acende, maior ou igual a 0, ele acende o pino azul e desliga o branco, né? Eventualmente podia estar ligado. Caso contrário, ou seja, se a saída for menor que 0, ele acende o pino branco e desliga o pino azul. Então, como o delay aqui é 200 milissegundos, nem precisaria, ele faz isso bem rápido, né? Conforme a gente viu no início do vídeo. O algoritmo encerra aqui, ó. Se eu pressionar o botão valida de novo, ele volta para a fase de treinamento, me permitindo, como eu fiz, como no exemplo que eu dei no vídeo, me permitindo ensiná-lo outra coisa a partir de uma coisa que ele já aprendeu, né? Naquele caso, nós tínhamos programado ele para acender o LED azul somente tapando o LDR do meio e depois, sem reiniciar o programa, ou seja, a partir daquele aprendizado construído, a gente disse para ele que não, agora não é mais através do LDR do meio que o LED azul deve acender, e sim através do LDR da direita, né, o terceiro. Então ele foi desconstruindo, desmontando aquela lógica anterior, ou seja, ele foi revalidando ou recalculando os 3 novos pesos para fazer com que a partir de então, somente tapado o LDR3, o terceiro mais à direita, é que o LED azul se acendesse. Ok? Encerra por aqui. Bom, agradeço a atenção. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenha sido útil. Se houver algum erro no próprio código, no programa, ou pelo que eu vi não, tá? Ele validou e está funcionando direitinho. Sei que a terminologia utilizada, como falei anteriormente, não é a mais apropriada, mas é necessário fazer com que se entenda que a inteligência artificial ela não é tão inacessível quanto parece, né? É claro que precisa ter um pequeno conhecimento de lógica de programação, mas em contrapartida, por exemplo, não se usa funções recursivas, como no caso do algoritmo Minimax também, né? Que poderia causar uma certa dificuldade um pouco maior. E também, se constatarem algum tipo de sugestão, algum tipo de erro, né? Meu grande objetivo aqui é tentar, a partir de agora, aproximar esses conceitos de pessoas que não têm tanto conhecimento, né?
em programação e em inteligência artificial de uma maneira articulada a planos de aula, né, em professores da educação básica. Então são os próximos passos aí a serem desenvolvidos. Se perceberem algum erro lá no esquema dos circuitos também, por favor coloquem nos comentários, e fico à disposição para contatos. Meu e-mail está também aqui no canal, e espero que seja bastante útil esse vídeo para vocês. Obrigado.